Companheiros e companheiras, estamos aqui no Sindicato RJ. Meu nome é Luiz Mário, estou diretor do Sindicato de Petroleiros do Rio de Janeiro, na pasta de Política e Formação Sindical, e diretor também da FMP. Eu tenho o prazer hoje, de mais uma vez, fazer mais uma palestra no evento de formação e debate político. Dívida pública e desencadeamento da economia. A levantar a economia para frente e não ficar nesse engodo que o Brasil está quebrado, que as empresas estão quebradas, que está quebrado é o pobre, de propósito. Então, nós vamos tentar desmistificar a dívida pública, a questão da previdência também pode ser passada, a discussão, e outros temas que os companheiros queiram passar as informações. É um prazer estar aí, até dia 30 de maio de 2020, a banquinha vai estar montada, a escola, a informação aqui vai estar montada até o último minuto. Tá? E assistam tanto no Facebook, como também no YouTube depois. Certo? Perenemente vai estar disponível para todos os petroleiros e não petroleiros, sociedade civil em geral. Daniel Conceição começa, um prazer, professor, economista da UFRJ e doutorando também nos Estados Unidos. Pode vir, professor. Oi, gente, boa noite. Eu agradeço aí o convite e a presença dos que acompanham essa discussão, meus colegas que vão falar comigo. Eu acho que a gente começa aqui e continua, de certa forma, uma discussão que é fundamental para a nossa sobrevivência econômica. Existe uma crise de ensino de economia em que criou-se uma verdade mentirosa, e é uma verdade que é apresentada como se fosse inquestionável, né? De que, aliás, hoje é apresentada de maneira muito rude, agressiva. As pessoas dizem que a gente tem que aceitar todo tipo de maldade, né? A perda de todos os nossos direitos, o saque das nossas riquezas, porque o Estado brasileiro quebrou. Né? E dizer que o Estado brasileiro quebrou, na verdade, significa dizer que a dívida pública, a dívida do governo, chegou a um nível inaceitável. Eles não se preocupam em explicar por que esse nível é inaceitável, tem, né, diversos argumentos estranhos que acompanham isso aí, mas eles nem se preocupam em explicar por que é inaceitável. Eles dizem, todo mundo já sabe que é inaceitável. A dívida pública é grande demais e por isso a gente não tem mais como gastar nas coisas que o povo precisa, por isso a gente não tem como ajudar a economia a se recuperar, a gente precisa cortar. E eu venho aqui convidar vocês a considerarem um ponto de vista diferente, que eu considero muito mais convincente, de que o Estado não quebrou, não tem como quebrar. O Estado que gasta na moeda que ele mesmo emite seria uma estupidez pensar no Estado falido. Né? Uma coisa é dívida externa, dívida denominada em moeda dos outros, aí a gente pode não ter. Agora, de moeda que a gente mesmo cria, dizer que o Estado quebrou é maluquice. Né? E eu quero dizer também que os nossos grandes problemas estão vindo da crença disseminada de que o Estado quebrou, de que a dívida pública é um problema. Então, é por aí que a gente vai começar. Pode passar. Pode passar esses dois, né? Estou só apresentando a fundamentação teórica aqui de onde a gente vai argumentar. Pode vir para cá, porque a gente tem que entender, a gente funciona numa economia capitalista. É o sistema que a gente usa, né? E é um sistema em que a gente só consegue adquirir as coisas que a gente precisa, que a gente quer, se a gente tiver dinheiro. Então, uma economia capitalista como a que a gente tem, exige que haja dinheiro em circulação para as coisas serem produzidas e vendidas. Se você não tiver dinheiro, você não consegue comprar. Se você não comprar, não tem por que produzir, né? Então, a economia capitalista exige, como analogia aqui, a gente tem que tomar cuidado com analogias, né? Tem analogias que são ruins, eu acho essa analogia mais útil. É um carro, é um motor, né? Esse motor exige dinheiro em circulação para funcionar, né? Quando falta dinheiro para comprar tudo que pode ser produzido, esse motor para, porque você para de produzir porque não consegue vender, aí você manda os seus funcionários embora, aí agora eles também não têm dinheiro para comprar coisas,
Aí a outra empresa que deixa de conseguir vender também manda a gente embora. Aí agora tem menos gente conseguindo comprar o que pode ser produzido. E a gente entra numa bola de neve horrorosa, né? Que só piora a nossa situação. Então a gente precisa de dinheiro em circulação. Pode passar. E aí a gente tem que ver de onde vem essa demanda que aciona, que ativa a produção, que ativa a nossa economia, né? A demanda é o que a gente compra, né? É o conjunto de todas as pessoas, de todos os agentes econômicos que participam da nossa economia usando dinheiro para comprar coisas, né? E aí não basta que o dinheiro exista, ele precisa estar sendo usado para comprar coisas. Então o problema pode ser se não tiver dinheiro suficiente, mas outro problema é quando as pessoas não estão gastando o suficiente, né? A combinação desses dois fatores é quando a gente não tem demanda suficiente para mobilizar toda a nossa capacidade produtiva, e aí a gente tem desemprego, tem ociosidade, né? Se eu não consigo vender, eu não vou produzir, a economia desperdiça um monte de oportunidades produtivas, e isso significa sofrimento, que são pessoas desempregadas. Pode passar. E a gente pode se perguntar, então de onde vem essa demanda, né? O valor dessas compras que ajudam a gente a validar as decisões de produzir. Bom, pode vir do setor privado, né? O setor privado somos nós, consumidores, são as empresas que investem. Isso compra as coisas que podem ser produzidas e ajuda a economia a se manter aquecida. Se houver gasto suficiente do setor privado, a gente consegue manter a economia aquecida. O problema é que a gente não tem como contar só com o setor privado para manter esse gasto todo da economia saudável, suficiente para garantir que a economia se mantenha aquecida sempre no nível ideal. Né? Por quê? Porque, primeiro, nós daqui, a maioria de nós atua como consumidor, e o consumidor é um problema, ele só gasta se ele tem renda, né? Então ele não me ajuda a resolver o problema de uma economia em recessão, porque uma economia em recessão é uma economia onde todo mundo está sem renda. Aí o consumo não tem como se recuperar, porque a renda tem que vir antes do consumo se recuperar. Então tem um outro tipo de gasto que poderia me ajudar, investimento. Só que o investimento ele acontece quando as pessoas acham que vale a pena investir para ganhar dinheiro. Então também tem um problema em que, se as pessoas veem um cenário em que a economia está indo bem e o desempenho das empresas que produzem e vendem e geram lucro para os seus donos, né, está fazendo com que eu acredite que vale a pena investir, é possível que o investimento decole, isso empurra a nossa economia, né, faz o motor andar mais rápido, isso também gera renda para os consumidores, e eu crio uma dinâmica expansionista, virtuosa, né? A gente tem uma economia em que o investimento alimenta a demanda, que alimenta os resultados positivos das empresas, que faz com que as pessoas queiram investir mais e assim sucessivamente. Então, quando as coisas estão indo bem, é possível ter uma economia que se sustenta muito graças ao setor privado. Agora, o problema é quando as coisas estão indo mal. Quando as coisas estão indo mal, aí não tem jeito, porque o cara não consegue vender, não vou investir. Vou investir para quê? Se eu não estou conseguindo nem vender o que eu já estou produzindo, vou aumentar a capacidade de produzir se eu já não vendo? Né? Então não vai ter investimento. Se não tem investimento, eu não consigo empurrar a demanda privada, e se ninguém mais, né, resolver o problema da falta de demanda, a gente fica preso numa recessão. E é pior ainda, porque existe uma dinâmica que faz com que, mesmo quando o investimento privado sustenta, né, essa economia saudável, o investimento privado sustenta uma demanda suficiente para que a gente consiga produzir muito e manter as pessoas empregadas, mesmo nessa situação, vem uma dinâmica financeira que eventualmente faz o negócio virar. Né? Isso aconteceu várias vezes na nossa história. Quando a gente não faz nada e a economia vai sozinha empurrada pelo investimento privado, a gente viu isso nos anos 30, né? Nos Estados Unidos experimentaram isso, depois o mundo todo, quando a gente durante um tempo tinha investimento alimentado pelo investimento, mas ao mesmo tempo um endividamento crescente do setor privado, das empresas e das famílias.
esse endividamento crescente cria uma estrutura financeira que fica totalmente fragilizada, a ponto de qualquer variaçãozinha no balanço patrimonial desses grupos faz com que essa dinâmica se inverta, né? Então as pessoas, primeiro, têm uma crise em que elas decidem, não vale mais a pena comprar ativos financeiros e ativos reais, né? Então está na hora de vender. Mas se você começa a vender, por exemplo, em 2008, né? O que as pessoas começaram a vender? Falaram, enquanto o preço dos imóveis continuar subindo, vale a pena comprar imóvel, porque eu estou melhorando a minha situação, estou comprando uma coisa que está se apreciando, né? E ao mesmo tempo vale a pena me endividar para comprar esse imóvel, porque se eu me endividar e pagar um juro menor que a taxa de apreciação, eu estou bem. Eu estou ganhando mais dos meus ativos do que o meu passivo está crescendo. Então eu fico bem. O problema disso é que se o preço do imóvel cai um pouco, eu já fico numa situação desesperada. Se eu estiver muito endividado comparado ao preço do imóvel que eu comprei, qualquer variaçãozinha faz com que eu já não tenha mais riqueza, ativos suficientes para me manter endividado. Aí o meu credor vem exigir, está na hora de você adiantar essa diferença aí, mas eu não tenho. Aí o que acontece? Eu vou vender então, porque eu não tenho como pagar. Ou então o banco mesmo vai executar a dívida. E aí você muda aquela dinâmica. Antes valia a pena todo mundo comprar esse ativo, os imóveis, os bens de capital, mas agora que os preços começam a cair, todo mundo quer vender. Quando todo mundo quer vender, aí ferrou. Não tem mais demanda por investimento, não tem mais demanda por imóvel, né? As rendas começam a cair, e aí a bola de neve que era boa, estava empurrando a economia, passa a derrubar tudo. E aí ferrou, porque embora eu tenha esse mecanismo que vira a expansão para uma recessão, inevitavelmente, quando é só o gasto privado que está me ajudando, no outro lado nada me ajuda, né? Exceto o Estado, exceto o gasto público. Pode passar. Então, o que eu quero mostrar aqui é que, embora a gente tenha, né, essa dinâmica inconveniente em que uma economia só sustentada pelo gasto privado, ela é super instável, e mesmo quando ela gera um ciclo virtuoso, geração de emprego, expansão de renda, eventualmente isso se transforma numa recessão, eu consigo resolver isso. Porque se eu tiver um agente econômico capaz de gastar quando falta gasto e tirar gasto quando tem gasto demais, aí eu resolvo o problema. E esse agente, o único que pode fazer isso é o Estado. Tá? Eu vou mostrar aqui um porquê. Tá? Então, basicamente, qual seria a fórmula para a gente parar de ter crises econômicas? Que o Estado entrasse gastando quando o setor privado não está gastando o suficiente. A gente complementa o tamanho da demanda para que eu sempre tenha um nível de demanda suficiente para que os capitalistas possam contratar as pessoas, produzir e conseguir vender sem se frustrar com as suas vendas. Aí a pergunta que vocês podem fazer é, mas como? Que dinheiro é esse que o Estado pode usar para resolver toda e qualquer crise? Né? E a dívida pública? Né? Esse é o problema que as pessoas têm apresentado para impedir que o Estado faça esse papel. Bom, tem muita gente que afirma que o Estado não consegue fazer isso, mas tem os economistas super importantes, depois que eles ficaram mais velhos, começaram a falar as coisas mais abertamente, as verdades. Então, o Paul Samuelson sempre foi um cara que dizia, não, temos que tomar cuidado, não pode gastar demais, preocupação com o equilíbrio fiscal, até que chegou um ponto que ele falou, quer saber? Esse elemento, essa ideia de que o orçamento público tem que estar sempre equilibrado, isso é uma superstição. Superstição é uma bobagem, a gente acreditou nisso, mas é uma história que a gente conta para as pessoas. E é a ponto dele dizer, é uma história, mas é uma história útil. Por que é útil? Porque para ele é uma mentira que impõe um elemento de disciplina para o governo. Então, não é verdade que o Estado não pode gastar o quanto ele quiser, mas é importante que ele ache que não pode gastar, porque senão ele vai gastar demais, vai acabar criando inflação, vai fazer coisas que não são interessantes para a economia. Agora, é chato a gente depender de mentiras para condicionar as ações do Estado
só porque é possível que ele abuse uma capacidade que ele tem. Né? Fingir que ele não tem uma capacidade, eu acho um desperdício. E aí, um outro economista que vai surpreender a gente, falando sobre previdência, que é um assunto que a gente, aqui eu acho que estava bastante interessado, é o Alan Greenspan. O Alan Greenspan, que foi o presidente do Fed, americano, o presidente do Banco Central por vários anos, indicado por vários presidentes e respeitadíssimo, mas que também tinha uma dificuldade enorme em reconhecer que o Estado podia gastar como quisesse, até que chegou nessa discussão sobre previdência. Ele resolveu também, já estava, não estava mais envolvido em cargo público, já não tinha mais muitas obrigações, falou, olha, tem nada que impeça o governo federal de criar quanto dinheiro quiser para pagar a aposentadoria de alguém. O problema é que a gente tem que saber regular, porque se eu der benefício demais para os aposentados e a economia não produzir o suficiente para que isso gere uma demanda adequada, então se eu pagar R$1 milhão para cada aposentado, é óbvio que eu vou gerar inflação, porque a economia não vai conseguir produzir os bens e serviços a ponto de acomodar tanto a demanda desses aposentados e os efeitos multiplicadores sobre as rendas das outras pessoas que também vão gerar gastos subsequentes. Então, o problema não é financeiro, o problema é material, o problema é adequar o quanto eu injeto na economia versus o quanto a economia pode oferecer em termos de bens e serviços. E aí eu sugiro que a gente ressignifique dívida pública. Então, a primeira coisa que talvez surpreenda algumas pessoas é que, na verdade, existem dois tipos de dívida pública importantes na nossa economia. A primeira é aquela que normalmente a gente pensa quando fala de dívida pública, que são as obrigações do Tesouro, as obrigações governamentais, os títulos de dívida pública, aquele estoque de dívida, a gente pensar, essa é a obrigação do Tesouro. Mas, na verdade, a gente tem um título de dívida pública que todos nós temos, usamos o tempo todo, que é a própria moeda, o real. Aquele papel moeda que a gente usa, ele, na verdade, é um certificado, ele é um documento. A gente escolhe operacionalizar a moeda da gente, até hoje, que é questões práticas, imprimindo um documento que representa o crédito contra o Banco Central. Então, é um documento, se a gente for olhar, aliás, passa um pouco para a gente olhar um pouco. Olha só, então a gente nem tem mais, agora é tudo moedinha, mas era bonita dessa a nota. Isso aqui é um documento, a gente imprimia um documento que representa o quê? Ele é assinado ali pelas autoridades econômicas, o presidente do Banco Central, normalmente o ministro da área econômica, e mudamos algumas vezes os nomes, tem ali as mensagens que a gente achava importante colocar, mas ele designa uma obrigação, R$1. Esse R$1 é devido a nós, ao portador desse papel, por alguém. Quem é que deve esse R$1 para a gente? O Banco Central. A autoridade monetária deve esse R$1 para quem tem a moeda no bolso. Assim como ela deve o que está denominado nas contas de reservas das instituições financeiras, as reservas bancárias, que a gente não usa, mas os bancos usam para fazer pagamentos uns para os outros e para comprar coisas do governo, para comprar, inclusive, títulos de dívida do Tesouro. Então, essa já é uma dívida pública. E aí vem a grande questão. Se a própria moeda já é um título de dívida pública, e a gente só pode realizar as nossas transações, produzir e vender as coisas na nossa economia, se houver moeda à disposição para comprar essas coisas, para a nossa economia funcionar, de cara a gente tem que ter pelo menos essa dívida pública existente. Então ela tem que existir, algum tipo de dívida pública tem que existir numa economia que usa uma dívida pública como moeda. Só que a gente tem outros tipos de dívida pública, a gente tem também a dívida que o Tesouro emite, isso é que causa uma confusãozinha. Se a gente tivesse uma conta só para fazer as coisas, se o Tesouro
fosse emissor da moeda e gastasse e arrecadasse impostos, a gente ia resolver um monte dos problemas que a gente tem. Pode voltar um pouquinho. Então, a dívida pública em si é a soma, então, de todas essas obrigações do setor público, Tesouro e Banco Central. Ela vai aumentar quando o governo, o Estado, tira, né, menos da população do que ele injeta. Essa diferença vai ser acumulada como? Em instrumentos de dívida pública que vão estar em algum lugar da economia, na carteira de alguém, normalmente das instituições financeiras. Esse vai ser o grande problema que acho que o Paulo vai apresentar para a gente. Normalmente das instituições financeiras, mas a gente também tem um monte desses instrumentos, principalmente aqueles que não pagam os juros, a própria moeda, né? Então, percebam, quando a gente fala de aumento da dívida pública, na verdade a gente está falando de injeção líquida de riqueza pelo Estado para a gente. Isso em termos agregados, seria bom, né? O problema seguinte é quem da gente está recebendo essa injeção líquida, mas que quando o governo aumenta a sua dívida e aumenta a riqueza do resto da economia, isso é um fato contábil. Aí, como eu disse, aqui o efeito distributivo não é uma consequência só, né, do aumento da dívida pública, é uma consequência da composição dos gastos que estão introduzindo riqueza na economia. Se esse gasto vai para o bolso só do banqueiro e muito pouco para o resto da população, aí o efeito distributivo vai ser o quê? O banqueiro vai ficar rico e a gente não vai ter nada. E aí, com isso em mente, conhecendo isso, a gente faz uma proposta. A proposta é que o governo pare de se preocupar com o tamanho da sua dívida, porque isso, na verdade, é uma bobagem. A gente já viu que o governo paga o que ele quiser, já que ele emite a própria moeda que a gente usa, né? Então, pagar não é o problema. O problema são as consequências dos pagamentos que o governo faz. Então, ao invés de olhar para esse estoque, né, financeiro que é gerado em função desses fluxos que o governo escolhe realizar, a gente tem que olhar para as consequências disso. Quando a economia está em recessão, significa que falta gasto para comprar o que pode ser produzido. Nessa situação, mesmo que a dívida já esteja grande o suficiente, significa que falta gasto. Então o governo tem que botar mais na economia, gastar mais ou tirar menos na forma de impostos. Ou ele pode até tentar, né, uma coisa, normalmente não funciona muito bem, mas existe uma alternativa que é usar esse mesmo poder de emissão de instrumentos financeiros para afetar o custo de oportunidade do investimento. Reduzir o juro, basicamente. São as ferramentas que ele tem. E nada, não existe restrição nenhuma sobre a capacidade do governo de pagar o quanto ele quiser na economia ou botar a taxa de juros no nível que ele quiser. Ele pode fazer o que ele quiser, desde que a gente não crie regras arbitrárias impedindo que o governo use o seu poder de criação de moeda soberano para intervir na economia. Pode passar. E aí é o problema que a gente tem, que, infelizmente, essa concepção de que o governo deveria ter capacidade para intervir na economia de maneira perfeitamente contracíclica para evitar crises, não é um entendimento dominante. A gente ainda trata o governo como se fosse uma unidade financeira como qualquer outra. Uma dona de história. O governo é igual uma dona de casa, o governo é igual uma empresa. Significa que na cabeça dessas pessoas o governo tem que obter dinheiro para depois gastar. E aí essa lógica, ela impõe um raciocínio que então o endividamento é ruim, vou evitar isso, vou controlar. E aí a gente cria um monte de regras que só nos atrapalham, né? Aí eu listei aqui as regras fiscais que se impõem sobre a nossa capacidade. Por exemplo, não deixe o governo aumentar a sua dívida para realizar gastos que não possam ser classificados como investimentos. Também é uma questão de classificação. Tem que dar um jeito. Se eu pudesse classificar tudo como investimento, não era um problema, mas eles dizem só o que for considerado investimento. A escola pode, porque tem um ativo real sendo adquirido. Agora, gasto com benefício não pode. Né? E agora tem a nossa grande
a restrição talvez mais cruel, o teto dos gastos. Né? Botaram na Constituição que o tamanho dos gastos primários, né, os gastos menos os pagamentos de juros, não podem crescer por uma taxa maior do que a da inflação. Então, se a economia está capenga, está em recessão, a gente precisaria aumentar a injeção de riqueza, né, o gasto, e não acompanhar isso com a arrecadação, porque não tem renda na economia, eu preciso fazer isso, mas não posso mais, porque tem uma regra constitucional que só deixa aumentar pelo que foi a inflação do período anterior. Se a inflação está baixa, então eu não posso aumentar nada. E, finalmente, a última, né, que era a lei de responsabilidade fiscal, que aí ela nem coloca que o valor, né, do resultado primário deveria ser sempre superavitário, mas a expectativa é que seja. Então, ela se colocou como uma restrição também bem cruel sobre a nossa capacidade de fazer política contracíclica. Isso significa que as nossas regras fazem com que o governo não consiga atuar como agente contracíclico. Ele não consegue resolver crises gastando mais. A gente não deixa. Né? Então, o problema passa a ser o seguinte: quando eu preciso gastar mais, a atividade econômica vai estar menor, a arrecadação vai cair. Então, eu preciso aumentar o meu déficit. Mas não posso porque essas regras não permitem. Né? Aliás, ela, inclusive, uma regra que, num período de descontrole inflacionário, ela botou uma indexação do gasto público que é estranho para quem se preocupa tanto com a inflação. Porque eu posso aumentar pela taxa de inflação. Eu posso corrigir um indexador ali automático do gasto público primário. E a coisa mais absurda, isso a gente estava falando antes, é que mesmo que a dívida pública fosse um problema, mesmo que o endividamento fosse um problema, a gente tivesse que combatê-lo, todas essas medidas de austeridade, vamos cortar gastos, vamos fazer um esforço, vamos fazer uma reforma da Previdência para tentar cortar gastos, todos esses esforços só nos atrapalham. Por quê? Porque existe uma tirania contábil que impede completamente que a gente seja capaz de resolver para o governo, para o governo central de um país, um problema fiscal reduzindo os gastos. Porque o governo é um agente macroeconômico. Né? Então, o gasto dele afeta a renda da economia e afeta o seu resultado tributário, de arrecadação. Olha lá, isso aqui não é nem teoria. Isso aqui a gente tira das próprias definições da contabilidade social. E essa relação é um fato, então, que os impostos são sempre, inevitavelmente, iguais ao gasto público, mais esse valorzinho, investimento privado menos poupança, significa, na verdade, o déficit em termos financeiros, né, que seria a despoupança financeira líquida do setor privado, mais o que a gente conseguir ganhar no comércio exterior. Isso é uma identidade. Então, olha só, para que os impostos aumentem menos, que o imposto aumente mais do que o gasto público para resolver o meu problema fiscal, então eu quero que o imposto aumente menos, mais do que eu estou gastando. Eu estou fazendo um esforço para melhorar as minhas contas. Para que isso aconteça, ou eu estou tirando riqueza do setor privado, e aí eu estou criando uma bomba financeira que gera resultados como que a gente viu em 2008, ou eu tenho que dar um jeito de melhorar as minhas relações com o exterior. E aí isso não depende só da gente. Então, não tem jeito. Para eu aumentar minha arrecadação, eu preciso botar a economia para funcionar. Preciso gerar mais renda. E para gerar mais renda, eu tenho que usar o gasto público. Tenho que estimular a demanda agregada. A outra questão é que as pessoas falam: mas você está propondo, então, financiar o gasto público criando moeda. Isso é inflacionário, isso é maluco. Não, gente. O governo já faz isso. Tá? Isso é como as coisas funcionam. O governo, hoje, o governo central, quando ele gasta, ele tem uma continha chamada conta tesouro,
que fica meramente controlando ali resultados financeiros para ele, mas do ponto de vista econômico não tem a menor consequência. Ela não é base monetária, não é reserva bancária, então ela não afeta os juros, que a gente usa para comprar e vender título, o resultado daquela continha, e ela também não afeta, enquanto ela está guardada no tesouro, as compras que a gente faz na economia. Então ela não é moeda. Ela só vira moeda quando o governo gasta, porque aí o governo debita essa conta, acredita a conta de um banco, e o banco acredita as nossas contas. Então o governo, por definição, cria moeda no momento em que ele realiza os gastos. Quer ver outra coisa interessante? Isso significa que quando o governo gasta, ele não está aumentando os juros, porque ele está injetando reservas bancárias. A pressão é o oposto. Né? Os economistas todos dizem, não, o governo gasta demais, ele faz o juros ser muito elevado. Não, a consequência do gasto público deficitário seria baixar os juros. E ninguém fala isso, é uma coisa estranhíssima. Né? Então, isso é um fato. Tá? A gente já faz isso, pode passar. Assim, aquela questão que a gente estava colocando, né, que o problema, então, que pode sofrer do endividamento elevado, né, de um aumento da dívida pública, não é necessariamente porque ela se tornou muito grande, mas pode existir um efeito distributivo perverso, e aí a gente tem que olhar para isso. Principalmente quando a gente falou, se a gente agora condiciona alguns dos pagamentos que o governo faz ao tamanho da dívida, né, porque o detentor da dívida agora vai receber juros, isso é um gasto público. E agora eu estou direcionando esse gasto para satisfazer, né, para beneficiar um grupo que me ajuda muito pouco em termos de geração de emprego, de expansão da economia. Né? Então, isso é um problema. Os gastos que a gente realiza para quem está indo, mas não a dívida em si. Tá? Então, o outro problema, uma coisa absurda, né, é que a gente escuta dos economistas, né, essa ideia de que o governo precisa fazer esforço fiscal, precisa cortar os seus gastos, mas sempre tirando o juro da história. Gasto com juro não tem limite. Né? Os outros gastos é que a gente tem que cortar. Gasto com juros a gente tem que garantir, porque senão o credor vai dar um piti, vai embora do país, aí a gente quebra. Né? Então, olha o que isso acaba fazendo. Quando a gente diz que o juro pode ser pago sem limite, mas os outros gastos têm que cair, o que acontece? A gente começa a distribuir riqueza no país na direção de um grupo só. Né? Os outros estão se ferrando, mas olha só como proporção do PIB, como os juros estão subindo. Isso é tudo renda de um grupo específico que, de novo, contribui muito pouco para o que a gente quer fazer no nosso país. Tá, pode passar aqui que já conversou, tudo isso pode passar. Tá. Bom, dito tudo isso, acho que é importante deixar claro que, embora o governo possa gastar o quanto ele quiser na sua própria moeda, não significa que ele deva gastar sem limite. Existe um limite. O que eu estou dizendo para vocês é que esse limite não é esse estoque de dívida que está sendo acumulada quando o governo realiza déficit, quando ele gasta mais do que arrecada. O limite é material, o limite é da inflação. Né? Se eu começar a gastar que nem um doido, der R$1 milhão para cada brasileiro para resolver o problema da nossa economia, eu vou acabar com a economia brasileira, porque o valor do real vai simplesmente desaparecer. De um dia para o outro, as pessoas vão ter R$1 milhão para gastar, quem gastar vai começar a comprar coisas, e aí o preço das coisas vai disparar. Não é assim que a gente resolve. A gente precisa respeitar esse limite inflacionário. Né? Então, agora, o que é importante dizer é que não existe, por exemplo, essa restrição de dizer eu tenho que tirar de um lugar para botar em outro. Né? Isso só existe com aquelas regras que a gente impõe para a gente. A gente tem que derrubar essas regras. Elas não ajudam o governo a fazer o que a população precisa. Né? Então, eu não precisaria tirar da educação para botar na saúde, ou tirar da educação para resolver o problema da Previdência. Né? Não precisaria, desde que eu esteja trabalhando com gastos que ativam a produção. Da mesma forma, não preciso nem
tirar de um lugar para garantir juros, que também é um gasto. Então poderia até continuar pagando juros para esses rentistas e não precisava constranger, né, a capacidade de fazer pagamentos do governo em coisas importantes. Agora, quando a economia estiver no seu limite produtivo, aí sim a gente precisa olhar. E aí a última coisa que a gente pode colocar aqui é que mesmo essa questão do desafio inflacionário não é uma questão que normalmente é discutida de maneira funcional. As pessoas têm um preconceito com o gasto público que acaba se traduzindo na ideia de que o gasto público é magicamente mais inflacionário do que os outros, por algum motivo. Não, o gasto público é parte da demanda agregada como qualquer outro gasto, né? Então, da mesma forma que o gasto público nos ajuda a vender mais e, portanto, produzir mais, o gasto privado também poderia fazer isso. E aí é estranho que os mesmos economistas que dizem, olha, a gente não pode gastar mais porque isso vai ser inflacionário, defendem que a gente estimule o quê para recuperar a economia? Investimento privado. Investimento privado é também mais demanda, vai exigir mais produção. Se a produção não atender essa injeção de demanda, eu vou ter um efeito inflacionário do mesmo jeito. E outra coisa, o investimento privado, quando é realizado com recursos, né, externos, com recursos de empréstimos, né, quando não é realizado com recursos próprios da própria empresa, ele acompanha a criação de moeda do mesmo jeito que o gasto público. Né? Então, dizer o gasto público é mais inflacionário não cola comigo. Tá? Passando, deixa eu ver. E, logicamente, né, eu estou apresentando aqui uma forma de rejeitar certos argumentos que não deveriam colar. Né? Que quando se diz para a gente que o governo não pode gastar porque ele já está endividado demais, isso é mentira. Mas não significa que a gente não tem que respeitar outras restrições. Por exemplo, no momento de pleno emprego, quando a economia não tem como atender mais demanda com produção, a gente tem que se preocupar com o efeito inflacionário. Da mesma forma, tem um monte de outros efeitos que podem exigir um planejamento do gasto público mais cuidadoso, como dependência material e tecnológica, vulnerabilidade cambial, conflitos distributivos retroalimentadores, né, e outras coisas. E dívidas impagáveis na moeda doméstica. Né? Quando eu começo a me endividar com moeda estrangeira, eu crio um problema. Tá? A gente pode falar depois de questão governos municipais e estaduais, que é uma situação diferente, eles não têm como se autofinanciar, eu diria que nem deveriam, né? Mas eu defendo pelo menos que crises fiscais em estados e municípios precisariam ser resolvidas pelo governo central, pelo governo federal, porque esse pode fazer o gasto que quiser, desde que não seja nocivo para a economia. Então, basicamente, gente, pode passar. Eu queria deixar claro aqui, né, que o que eu apresento para vocês é uma forma diferente de enxergar tanto a moeda como a dívida pública, e que a partir desse entendimento alternativo, a gente consegue refutar um monte de pseudo-verdades que estão sendo apresentadas para a gente e que justificam políticas que são absolutamente inaceitáveis para os nossos interesses, né? Interesses de população trabalhadora e classe não rentista. Né? Então, se a gente quiser lutar contra essas medidas que removem direitos, que empobrecem o nosso país, eu acho que esse seria um bom caminho. Tá? Eu fico por aqui e eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. Companheiro Paulo Nessai, da Associação de Funcionários do IBGE, Sindicato Nacional e coordenador do Rio de Janeiro da Auditoria Cidadã da Dívida. Seja bem-vindo. Boa noite. Agradecer o convite do sindicato, de Mário por ter esse convite, e tentar colocar alguns elementos importantes. Como ele falou, meu nome é Paulo Lins, eu sou diretor do sindicato do IBGE e também coordenador do Grupo da Auditoria Cidadã da Dívida. Eu queria apresentar primeiramente
Acho que a gente precisa fazer uma análise histórica do que está acontecendo. Nós temos feito avaliação muito pontual, né, na conjuntura atual, sem levar em consideração o que tem acontecido há décadas no mundo. Então, eu acho que um elemento importante que a gente tem que colocar no debate é que a Auditoria Cidadã ela participou da CPI da dívida, que aconteceu em 2009 para 2010, e a CPI ela coloca um marco legal a partir da década de 70. Né? E essa CPI ela apresenta um relatório oficial, que é o chamado relatório PITSA, mas tem um relatório alternativo que foi feito pelo deputado Ivan Valente e outros do PSOL de São Paulo, que apresenta as várias ilegalidades. E a partir desse corte histórico, a gente tem elementos importantes que a gente precisa colocar no debate. Uma questão que eu acho importante e primordial para a gente entender o que está acontecendo no Brasil, no mundo de um modo geral, é o fim da paridade ouro-dólar. Isso é uma questão importante, porque na década de 70, no início da década de 70, no governo Nixon, eles acabam com essa paridade, e aí você vê que o capital financeiro, a financiarização da economia, ela passa a ser hegemônica. Então, isso é um elemento importante. Aqui no Brasil, nós vivemos o chamado milagre econômico. O Brasil chegou a PIB de mais de 14%, mas o nosso ministro da Fazenda, Delfim Neto, falou que o Brasil precisava crescer o bolo para depois dividir. O bolo cresceu muito, nós não comemos a nossa parte da fatia desse bolo, mas os rendistas sim. Então, nos anos 70, nós tivemos aí aquelas grandes obras faraônicas no governo militar. A CPI aponta o endividamento a partir do início da ditadura, uma dívida de 3 bilhões, que no final da ditadura ela chega de mais de 80 bilhões, isso sem um crescimento absurdo. E a partir dessa quebra da paridade de ouro, você tem uma liquidez de dólar, porque o Fed, que é o Banco Central Americano, ele começa a emitir dólares e ele tem uma rede de bancos privados que está ao seu lado, e esses bancos emprestam esse dinheiro, principalmente nos países mais pobres, com juros muito baixos, 4, 5%, mas com carências muito grandes. Então, quem pegava emprestado não era o que ia pagar, né? E os países se endividaram absurdamente. Só que no começo da década de 80, você tem a chamada crise da dívida. A partir dos anos 80, né, a chamada década perdida, juros que eram de 4 a 5%, eles passam para 20%. As duas principais taxas de juros, a Prime e a LIBOR, né, elas crescem absurdamente. Isso tem um impacto muito grande. No Brasil, a gente tem, no governo Sarney, até uma moratória, né, não porque o Sarney era corajoso a ponto de enfrentar o capital, para dizer que não tinha dinheiro, mas não tinha dinheiro para pagar os juros e foi uma moratória. Mas nesse mesmo momento, no final dos anos 80, nós temos uma engenharia que acontece no mundo e é implementada em 20 países, que é chamada os títulos Blade. Né? Blade era o secretário de Tesouro americano, ele faz uma engenharia de valorizar títulos de bancos privados que estavam com seus títulos totalmente desvalorizados, ou zero, ou próximo de zero, e eles botam títulos com seu valor de face. Então você tem uma valorização absurda desses títulos. E no início da década de 90, nós temos as privatizações, e esses títulos Blades no Brasil eles foram criados, foram transformados em títulos globais, e essas moedas podres foram as que compraram as nossas estatais, naquele momento dos anos 90. Então, o Fernando Henrique falava que ia vender as estatais para pagar a dívida, mas nunca entrou dinheiro no país efetivamente. Você tem moedas podres, né, que compram as estatais subvalorizadas, que é o caso, por exemplo, da Vale Rio Doce, e essas estatais são entregues com esse grande patrimônio, essa grande riqueza que o país tinha. Tem outro elemento que é importante, que não é discussão, é a questão né? É a questão da lei 87, que é a lei
a Lei Complementar 87, que é a Lei Candir, essa lei é uma lei que transforma a economia do Brasil na lei primária, porque a Lei Candir é um elemento nefasto, porque a principal política do governo Fernando Henrique na época era transformar a economia primária, e essa lei ela ajudou muito. Antônio Candir era ministro da Fazenda, e essa lei ela isenta os produtos primários semi-elaborados do ICMS. O ICMS é a principal fonte de arrecadação dos estados. Então aqui começa uma descapitalização dos estados. Nesse mesmo momento, no caso do Rio de Janeiro, tem um empréstimo que é feito no governo Marcelo Alencar, em 96. O Estado não tinha dinheiro para pagar 13º servidores de 95. Ele vai à Caixa Econômica, pega emprestado duas linhas de crédito de 180 milhões, uma de 120 milhões e outra de 60 milhões, mas elas vieram carregadas de 44 condicionantes. E as condicionantes foram entrega, privatização de todo o Parque Estatal do Rio de Janeiro, quase todo o Parque Estatal do Rio de Janeiro, na década de 90. Logo após isso, vem a lei que negocia a dívida dos estados. Então, nós renegociamos uma dívida de 112 bilhões, pagamos quase 200, mais ou menos 400 e devemos 548. Essa é uma crise, um saco sem fundo, e agora, com a lei, com as leis complementares de plano de recuperação dos estados, eles simplesmente pegaram todo esse saldo da lei 9496 e refinanciaram. E aí todas as ilegalidades que existiam dentro dessa lei, elas foram transformadas em coisas legais. Então isso é uma coisa muito grave. Nós temos as cartas de intenções da FMI, então temos alguns elementos importantes para a gente poder pensar. Bom, como o professor falou antes, eu acho que nós estamos sendo enganados exatamente por uma narrativa. Nós estamos discutindo, nós temos uma narrativa do grande capital, que é de que o país está quebrado, né? Só que nós temos aqui um cenário que eles apresentam para a gente, várias crises econômica, financeira, de ética, moral, política, e tudo isso, essas crises todas, a solução é ajuste fiscal. Só que do outro lado, nós temos o Brasil real. É o Brasil do nióbio, do ferro, da terra, né? Um Brasil que tem uma reserva internacional de quase 400 bilhões de dólares. Temos aí uma conta única de mais de 1 trilhão e 200, né? Temos saldo superávit na conta do governo, né? Temos dívidas ecológicas que precisam ser resgatadas e temos um potencial de arrecadação possível. É só o governo ter vontade política, porque aqui nós temos que discutir uma coisa, não é uma questão só econômica que nós estamos fazendo, que nós estamos discutindo, nós estamos falando de um projeto político, porque economicamente tem várias saídas, agora politicamente é que a gente tem que saber qual é o interesse desse grande capital. Pode passar, por favor. Então, aqui eu acho que tem elementos importantes. Primeiro elemento importante, é um absurdo que daquele lado ali, naquele quadrado verde ali, ao lado da pizza, nós temos 15 itens do orçamento primário da União, que somados não dá 2%, dá 1,94%. Eu estou falando do Estado brasileiro ali, ó, onde você tem agricultura, transporte, ciência e tecnologia, gestão ambiental, cultura, saneamento, habitação e etc. Como é que é possível um país como o Brasil, com um orçamento em 2018 executado de mais de 2 trilhões e 600, gastar pouco mais de 1,94%, não chega a 50 bilhões, com 15 itens do orçamento da União. E aí nós vamos entender o porquê das coisas. Porque quando vem a emenda 95, a emenda 95 ela bota um teto de 20 anos no orçamento primário da União, é onde tem essa parte toda colorida, mas ao mesmo tempo ela libera o orçamento não primário. Ela diz que o orçamento não primário não tem limite, e por isso você pode gastar à vontade. E aí você vai entender por que tem o ataque a todos os órgãos que detêm a informação consistente, como é o caso do IBGE, né? Do censo que nós estamos sendo atacados aí, nós estamos tendo corte no censo do IBGE, né? Por quê? Porque o governo, politicamente, ele precisa não gastar com políticas públicas,
de 2,6 trilhões, nós gastamos 1 trilhão com a dívida. Beleza, sobrou 1 trilhão e 600. Então, politicamente, o governo acha que ele não deve colocar esse Estado, né, na mão da sociedade, porque o Estado ele foi criado para isso. Nós estamos falando de um federalismo onde nem 10% do que se arrecada na União fica no Estado do município. Nós estamos falando aqui de mais de 5 mil municípios, 5.500, 26 estados, Distrito Federal, não chega a 10%, enquanto 90% fica na mão da União e metade eles destinam para a dívida pública. Isso é um problema. E aí você vai ver que o ataque que eles fazem à Previdência não é só a Previdência, é a Seguridade Social, porque a Seguridade Social, que é a Previdência, Assistência e Saúde, somadas, nós estamos falando aqui de 31% do orçamento geral da União, nós estamos falando de mais de 800 bilhões, por isso o ataque a esses setores. Pode passar, por favor? Tem um elemento que é central para a gente entender, chama-se a fraude no artigo 166 da Constituição. O artigo 166 da Constituição foi fraudado. Por quê? Porque esse artigo, a linha B, ele nunca foi votado na Constituinte, no primeiro turno, e ele foi colocado no segundo turno, onde não poderia entrar por mudança de mérito. Porque esse artigo aqui é o que garante o privilégio para a dívida pública. É o artigo 166, o parágrafo 1º, né? Ali está o inciso 3º, mas o inciso 2º, linha B. Isso aqui garante, e a gente vai entender que eu vou mostrar uma tabela logo após, que mostra por que esse privilégio para a dívida, né? E aí vocês vão ver que quando a gente discute a LOA, não existe, né, nenhuma discussão sobre a dívida pública, porque esse artigo da Constituição impede essa discussão, né? Nós temos essa situação no Brasil, nós temos juros elevados, carga tributária regressiva e tal, reformas neoliberais, isso tudo aqui é o Brasil que tem hoje, aí politicamente é isso. Pode passar, por favor. Aqui vocês não vão conseguir ver, mas aqui é uma tabela que eu fiz junto com um amigo meu, Luiz Cordioli, que é um engenheiro lá de São Carlos, São Paulo. Nós fizemos um artigo em cima de uma denúncia que ele fez à Procuradoria-Geral da União, e o Procurador-Geral, quando ele fez a denúncia, era o Janot. E essa denúncia, o Janot admite a fraude ao artigo 163 da Constituição, mas ele diz que não pode fazer nada. E aí arquiva o processo desse meu colega Luiz Cordioli. E aí, a partir disso, nós fizemos um artigo e a gente mostra qual é o efeito da dívida pública, desse artigo na dívida pública, no endividamento do país. Vocês vão perceber que aqui é um artigo, nós estamos pegando de 80 até 2018. Você vai ver que nos 4 primeiros anos, lá de 80 até 84, o gasto com a dívida não passava de 6,21% dos gastos geral da União. Aí depois, nos outros 4, a gente passou para 15%. Aí tem a Constituição, a Constituinte. Aí vocês vão ver que nós passamos de 15% para 63 em 89, um ano após a Constituição, e 70% do gasto do geral em 90%. Vocês vão ver como é que esse artigo 166 ele tem um efeito drástico e dramático na dívida pública. De 95 até 2018, onde tem a criação do Plano Real, o governo gastou em média um orçamento, com a dívida pública do orçamento, 45%. Então, nesse período, nós pagamos para o sistema da dívida 14 trilhões, de uma arrecadação de 30. E se for atualizar monetariamente, esses 14 trilhões chegariam a 22 trilhões, entre serviço da dívida, juros e amortizações. Pode passar, por favor. Aí a gente vai cair exatamente naquilo que o professor falou aqui. As mentiras que o governo fala que está quebrado. Tá, o governo está quebrado. Como é que pode um governo quebrado pagar esse tipo de ter esse tipo de gasto? Isso aqui é a LOA de 2020, aonde o governo propõe gastar com o serviço da dívida 1 trilhão e 650. Em 2018 ele gastou 1 trilhão e 65. Em 2019 ele propõe gastar 1 trilhão e 421. Em 2020 ele propõe na PELO gastar 1 trilhão e 650. Se você pegar de 2018 até 2020,
a previsão que esse gasto chegue a quase 600 bilhões. Mas o país está quebrado, como é que pode isso? Pode passar, por favor. Isso aqui são dados oficiais. E aqui eu fiz, peguei um dado no Banco Central, eu tenho ali a base monetária do país, né, pouco mais de 4% do PIB, 282 bilhões mais ou menos. Nós temos as operações compromissadas, que é mais de 1 trilhão 250. E nós temos a conta única do Tesouro, ali onde nós temos 1 trilhão 215 mais ou menos. Tá? Então, esse aqui é um cenário que eles dizem que o país está quebrado. Onde você tem condição de você ter uma política econômica diferente do que é apresentado. Por isso que eu falo que não é uma questão só econômica, é uma questão política. Porque não adianta você ter saídas econômicas se politicamente o governo e quem está por trás do governo não quer que essas saídas sejam alcançadas. Tá? Pode passar, por favor. Aqui é uma coisa que a gente para pensar. Né? Até 2015 nós tínhamos ali, o gráfico mostra, nós tínhamos superávit bastante, e de repente em 2015 nós tivemos uma queda absurda. Você tem dentro do orçamento primário algumas peças que são carimbadas, que é o caso da educação, da saúde. E aí quando eles vão meter a mão nesses orçamentos, eles não conseguem, porque constitucionalmente não é permitido. E aí eles querem derrubar isso porque eles querem desvincular 100% do orçamento obrigatório para que eles possam usar de acordo com o que ele quiser. Olha como é que é fácil. Se você juntar um montão de pai de aluno, mãe de aluno, numa escola e falar assim, ó, eu tenho a solução para a violência na escola, eu vou botar um policial em cada escola, eu vou comprar armamento, eu vou botar cerca eletrificada, eu vou botar toda a estrutura policial para que não haja mais nenhum tipo de violência na escola. Como eu desvinculei o orçamento da educação, esse projeto meu deveria sair da segurança pública, ele vai sair com dinheiro da educação, que deveria estar tendo escola, que deveria estar tendo vagas e melhoria de escolas, e eu vou estar pegando esse dinheiro com a anuência dos pais, porque eles vão aprovar, porque eu vou apresentar um PowerPoint com soluções maravilhosas, e eles vão assinar embaixo, e eu vou pegar esse dinheiro e vou fazer repressão contra o seu filho, contra o meu filho, contra o seu neto, numa escola que já está sendo militarizada, como acontece hoje no projeto. Por isso eles querem 100% da desvinculação do orçamento obrigatório, que hoje eles não conseguem meter a mão. E tem o fim da autonomia dos entes federativos, porque o segundo item que está ali, ó, conceder à Controladoria Geral da União acesso ao sistema contábil e outros sistemas que têm impacto na informação contábil, orçamentária, na geração de demonstrativo fiscal. Significa que o governador, o prefeito, perderão autonomia, porque esses caras serão os donos do controlador da economia dos entes federativos. E aí você tem lá o compromisso de contrair mais dívidas. Por quê? Porque eu vou abrir uma pequena linha de crédito para você e eu posso, mas essas dívidas que você vai contrair para pagar dívidas passadas e dívidas futuras. Não é para criar estrutura de país. Eles estão falando ali, ó, criar condicionantes para a contratação de operação de crédito, que hoje na Constituição é ilegal, mas como eles estão mudando a Constituição, isso vai ser tudo tornado legal. Aprovar leis e conjuntos que implementem no mínimo três medidas, tá? Privatizar as empresas do setor financeiro, energia, saneamento ou de gás, revisão do regime jurídico dos servidores estaduais, tirar benefícios e vantagens. Aqueles 3 estados lá em cima, Pará, Minas Gerais e Alagoas, pagaram a título da dívida pública mais os juros de 7,5%, 1.606%. Nesse mesmo período, o IPCA, a inflação oficial do país, foi 228%. Se você tirar 228 de 1.600, pouco nós estamos falando aqui de mais de 1.300% de juro real para dívida pública, para a União que entrega aos banqueiros. Os demais estados foram 1.204. Se você tirar os 228, nós estamos falando aqui de 900 e poucos por cento de juro real. Pode passar. Essa é a União que diz que vai salvar o Estado. Aqui está bem claro, a dívida, a tabela do Banco Central, a dívida renegociada, aqui ó. Nós renegociamos 112, pagamos 400 e devemos em março, isso aqui é de março, 543 bilhões. Ó, pegamos 112 bilhões, pagamos 400, quase 400 e devemos 543. Pode passar, por favor? Já estou indo finalizar. Aqui mostra que é tudo engodo que o governo fala.
que nós, servidores públicos, eu sou servidor público do IBGE, sou servidor do IBGE há 38 anos, que diz que nós somos os vilões da economia. Se você olhar esse gráfico, você vai ver que não é verdade. Aquela linha azul é dívida pública, a linha verde são os encargos de pessoal, servidores, o vermelho é a previdência e a azul é a dívida. Quem é o vilão aqui? E nós tivemos um juros nominal consolidado pelo Banco Central de 501. Nós temos aqui uma diferença de 293 bilhões. Aonde é que foi parar isso? Provavelmente eles transformaram isso em amortização, porque é a única forma que eles têm de emitir título da dívida pública. Por isso que eles querem flexibilizar a regra de ouro. Pode passar, por favor. Aqui outro engodo. Se nós somos o vilão da história, da economia, está bem claro aqui. Isso aqui é a regra da lei de responsabilidade fiscal, que diz que o Estado, a União não pode gastar 50% da receita corrente líquida, mais do que isso, e os Estados 60%. Aqui é da União. Olha só, aquela linha vermelha é o limite máximo da lei de responsabilidade fiscal. E esse verde mais escuro é o gasto que os servidores públicos têm, também abaixo. E nós somos vilão de quê? São vários argumentos falaciosos que são colocados, que com 5 minutos de conversa se destrói. Mas não tem debate nesse país. Infelizmente, nós estamos sendo empurrados, goela abaixo, uma política sem conversa, sem debate, por um governo que faz governo, não é só o governo. É esse que está sendo feito. E aqui, está quase finalizando, a gente tem bem clássico aqui, ó, o que aconteceu na crise de 2009, que agora tem um contorno do Porto Seguro. Se você olhar na lei do pré-sal, você vai ver que lá tem o artigo 47, que é o Fundo Social, diz que o FOIT será aplicado na educação, na saúde, na ciência e tecnologia. E aí, mais abaixo diz assim, ó, o seu ativo vai ser aplicado preferencialmente no exterior. Olha os derivativos. Se houver lucro, é que você aplica no artigo 47 nos setores da educação, saúde, ciência, tecnologia e cultura. Se houver lucro, pode não haver lucro. Eu estou falando de especulação. Pode passar para o total? Essa é a conclusão que a gente vai ter. Ontem eu estive participando de uma reunião política do Conselho Político da Auditoria em Brasília, com vários sindicatos, vários representantes, e nós tiramos algumas tarefas para ser feitas. A primeira delas é a gente vai tentar construir um jornal bem popular para atingir principalmente a educação, né, e a educação atingir os jovens para eles saírem nas bares, nas comunidades, fazer esse debate. E nós vamos também construir um documento de análise de conjuntura para balizar, né, os movimentos que estão de resistência nesse país. Nós precisamos envolver a classe trabalhadora, porque a perda será de todos. Então, eu agradeço ao Sindicato, ao Luiz Mário que me convidou, né? E estou aí aberto ao debate e espero ter contribuído com alguma coisa para que as pessoas possam refletir para o caminho que a gente está indo nesse futuro bem próximo aí, ou a gente está indo para o Chile. Vamos começar agora a compor a mesa. E a pergunta que se normalmente faz, e a mim se faz muitas vezes em palestras, essas coisas todas, por que o governo não faz? Isso é tão simples. Então, eu vou dizer primeiro, inicialmente, para vocês, por que o governo não faz e por que a gente está aqui. O governo não faz pelo seguinte: nós estamos numa fase da República em que Executivo, Legislativo, Judiciário, Procuradoria da República, Polícia e Exército estão todos juntos contra o povo. Contra o povo. A única saída que a gente tem é pela sociedade civil. E, na verdade, não é uma saída intelectual. Estamos buscando alternativas de ação. E isso vai depender, obviamente, de vocês, além de nós. Lembro de uma observação muito curiosa que dizia o seguinte: a corrente, ela sempre rompe pelo lado mais fraco, pelo elo mais fraco. Qual é o elo mais fraco? Foi no Brasil. O elo mais fraco são os governos estaduais.
esgotados em matéria financeira. Então, esses são literalmente quebrados. E estão sendo chantageados. O atual governo está esmagando a parte da República e parece oposição ao Nordeste. É até difícil a gente não acreditar que essa coisa do óleo não seja parte dessa conspiração do Nordeste. Então, como é que esse elo pode funcionar? A nossa ficou quebrada. Partimos do fato de que a União quebrou os Estados. 2 ou 3 anos atrás, nesse livro, diz que a origem da instabilidade financeira dos Estados é a dívida consolidada em 97, 98, junto aos bancos privados, e paga pelo governo federal em títulos públicos. O meu argumento é um argumento econômico. Não estou muito interessado na parte jurídica. Econômico. Econômico é o seguinte: se o governo federal pagou a dívida dos estados com títulos públicos, obviamente ele usou dinheiro dos estados, que são cidadãos dos estados, que são a parte passiva dos títulos públicos. Então, a dívida tem que ser quitada nesse caso. Tem que ser quitada. No entanto, o que aconteceu foi esse número aí que o Paulo Lins deu, que é uma dívida consolidada em 103 bilhões de reais. É uma dívida que foi paga 400 bilhões de reais até 2017. E restam a pagar 540 bilhões de reais. É para quebrar. E vou dizer para vocês uma coisa. No grupo de economistas que eu frequento, eu acho que eu fui o único economista preocupado com a questão do Estado. Os economistas brasileiros, em geral, são elitistas. Eles cuidam da questão, da discussão teórica da União, do governo federal. Ninguém dá a menor bola para a questão do Estado. Há pouquíssimos economistas especializados na questão do Estado. Eu vi isso porque não tem nenhuma reação quando eu publiquei esse livro. Não assunto que interessa, é Estado. Então, só que virou um monstro nas finanças públicas brasileiras. Então, além disso que é controverso, eu reconheço, mas eu estou discutindo economia e estou discutindo política. Não me interessa o aspecto legal. Para mim é política, é a relação dos Estados com a União. Nessa relação, essa dívida é nula. E se ela é nula na origem. E se é nula na origem, ela tem que ser restituída pelo que foi pago. E são 400 milhões de reais. E aí começa a aparecer a questão de que não há crise dos Estados. Só essa parte da dívida paga indevidamente garante uma posição confortável para o Estado em termos de estabilidade financeira. Mas não é só isso. Eu até já tinha escrito esse livro quando um grupo da FEBRAFIT, a Federação dos Fiscais Estaduais Brasileiros, fizeram um tremendo levantamento sobre o Lei Candir. O Lei Candir já foi mencionado aqui no Estado. O governo federal, na época atual, foi muito generoso com o pessoal do agronegócio e da mineração. Achavam que não estava ganhando muito dinheiro e fizeram o seguinte: isentaram ele do imposto sobre circulação da agricultura. Como eles não podiam fazer isso diretamente, o titular do ICMS
que é o Estado, eles chamaram o Estado e disseram assim, olha, vocês tiram, vão tirar o CDF das exportações de primário, de semi-manufaturado, e eu pago por conta. Então, os Estados não tinham que dizer porque acabou, vai fazer um agrado ao agro e à mineração, mas não vai sair das nossas costas. Você nem compensa. A lei foi feita para isso. Isso que é a lei tem. E é em 92. 97 é a lei. A lei da tem certeza? Também 97 é a lei. No 97 é a consolidação da vida. Não, mas a lei de 87 é da lei de 97. Tá, tudo bem, isso aí não é um relevante. O relevante é o fato dela existir e da forma como ela existe. Então, a Lei Candia, pela Lei Candia, a União deve, até 2017, 637 bilhões de reais ao conjunto do Estado, exportadores de produtos primários e semi-manufaturados. 637 bilhões, mais 400 bilhões da dívida consolidada. É 1 trilhão, um pouco mais de 1 trilhão. Os estados têm isso. Quando eu descobri isso, eu procurei alguns governadores. O cara tem medo. Sabe por quê? Porque o Banco Central, o governo central, chantageia. O cara precisa aí de 100 milhões para fechar uma conta de pagamento de salário, corre a Brasília, o cara esquece a mercadoria, esquece a restituição. Aí a gente dá. Então, esmola, eles liquidam com a perspectiva financeira. Difícil, situação difícil, porque se você estivesse num lugar de um governador sem dinheiro, com dificuldade em pagar a conta, as contas dele, o que ele ia fazer? A ideia é o seguinte: faça um conflito político federativo. Suscite um conflito. Eu sugeri ao senador da República propor uma CPI das finanças pessoais. Porque a CPI tem alguma eficácia e, na verdade, não depende do governo. E o Senado é o representante da Federação e a Câmara é representando o povo. Não precisa dar nenhuma satisfação no governo central. Pode, é claro que era uma pressão do governo. Ela não teve nenhuma dessas duas iniciativas, mas o cara terá a opinião pública ao lado dele. O Estado, o deputado federal é eleito antes. O senador é eleito antes. O Estado, ali está a representação dele. Então tem que fazer um conflito político para tomar isso de volta do governo federal. Então é o seguinte, tem 1 trilhão. Tem 1 trilhão de direitos dos estados contra o governo federal. O que você vai fazer com 1 trilhão? Vai colocar na mão dos governadores, pura e simplesmente? Eles tomam esse dinheiro. Então, na mesma lei que aprova a restituição, você estabelece um programa de relançamento dos estados. Um programa keynesiano, um programa do tipo a Valéria do discurso. Então, você delineia o programa. A forma de pagamento, não precisa dar 1 trilhão de uma vez, você pode dar em 4 meses, um programa de 4 anos. Então, não adianta, não precisa dizer, vai estourar aqui, não vai estourar.
3 meses atrás, autorizaram, o governo pediu autorização do Congresso para 258 bilhões, 248 bilhões de reais de aumentação. É só fazer isso. De novo. Fazer durante 4 anos seguidos. Tem algum problema? Não. Nenhum problema, como o Daniel disse. Você tem folga na inflação para você fazer isso. Você tem folga na austeridade da economia. A economia está ociosa. Está minimamente 8% abaixo da capacidade dela. Nesse período não tem nenhum problema você emitir dívida. Como ele diz. Não há nenhum problema. Você pode cobrir esse pagamento ao Estado para fazer um programa de expansão e retomada sem medo de inflação. Isso é uma questão técnica. Agora, por trás da questão técnica, tem a questão política. Tem que ter uma mobilização nacional para empurrar uma solução desse. Tem que vir do setor público. Quem tem que se mobilizar primeiro é o setor público. E é ele que diz respeito. Ele está vindo aí a ameaça de uma reforma administrativa em nome de cortar gastos dos governos estaduais. Vai vir um trator e aí a questão é a gente tentar mobilizar o setor público para dizer o seguinte: calma, nós temos 1 trilhão para receber e vamos para a rua pedir 1 trilhão. 1 trilhão do Guedes. Esse é o povo. O outro para cortar gasto. Então, eu acho que a essência de uma mobilização deve ser essa. Nós vamos fazer, independentemente dessa questão do setor público, mas que eu acho a questão do setor público extremamente relevante, porque eu acho que, pelo menos os que pessoas que me cercam e que vão recebendo pelo estado de ânimo do setor público, o pessoal está muito desanimado. Não está a sociedade inteira, né? Na verdade a sociedade não está, mas ela está com medo. Nós estamos sob o pé do medo. O medo do desemprego, o medo da queda de renda, o medo da questão da segurança. Nós estamos vivendo na espera do medo. Então vamos sair daqui, vamos acabar da Avenida Parque, vamos talvez até a Fidelândia, com medo. Estamos todos com medo. Não só eu que estou com 71 anos, muita gente nova também. Já está morrendo aí gente de 6 meses. Horrorosa de segurança. Outra coisa que eu tenho que explicar é o seguinte: esse movimento para o Estado não é um movimento para os governadores. Eu espero que os governadores apoiem. Mas onde não apoiar, provavelmente aqui no Minas Gerais, Rio Grande do Sul, que são os países mais endividados, onde não apoiar, a gente tem que fazer um movimento na sociedade. Por isso que eu estou sugerindo que, na lei que vier a ser aprovada para a restituição de 1 milhão, diz onde vai aplicar. Condiciona, pela lei, as aplicações do governador. Porque não sei o que não vai dizer. Tem que garantir. E aí é fácil, não está interferindo é um acordo, é resultado de um acordo, está interferindo na autonomia dos Estados. Mas ao lado disso, isso só, embora seja um elo mais fraco, importante a gente mudar, esse elo mais fraco, quebrar esse elo mais fraco, porque se quebrar por aí, isso é importante, você quebra o regime neoliberal. Porque é impossível no sistema neoliberal você fazer qualquer coisa que diga respeito à ampliação do nível da presidência. Porque é uma questão do fanatismo religioso. Não é freedom, eu costumo perceber que não é a questão do freedom, do monetarismo. É a questão do Hayek, um filósofo fraquíssimo, senão, mas escreveu na época da ressurgência do liberalismo,
livro chamado Caminho da Servidão, o Guedes é Hayek. Hayek significa o seguinte: o Estado tem que ser reduzido a zero, exceto na segurança e no exército. Tudo mais tem que ser reduzido a zero. E tem uma lógica, segundo ele. A lógica dele é o seguinte: o Estado que se expande caminha para o totalitarismo. O que aconteceu na União Soviética e o que aconteceu na Alemanha. Esse livro meu foi escrito, acho que em 44, ainda na época da guerra, 47. Fez um sucesso muito grande nos meus conservadores para reduzir a participação do Estado na economia, sobretudo do Estado de bem-estar social. Coisa que eles conseguem, começam a conseguir em 1980, que Margaret Thatcher irriga. E o programa que está em andamento do Brasil é um programa de reduzir o Estado a zero, não tenho dúvida. Por isso que nesse movimento estatal que a gente está tentando fazer, deixamos muito claro que nós temos que unificar a força do setor público, produtivo ou de serviço, para impedir de qualquer forma a privatização das empresas estratégicas. Porque isso compromete o futuro do Brasil e o futuro da sociedade brasileira. Mas não tenham dúvida, o objetivo é zerar o Estado. Isso está colocado pelos neoconservadores americanos e isso está colocado pelos neoliberais. Está nas duas grandes vertentes do conservadorismo. Então, é acabar com o Estado. Não tem dúvida. E é lutar contra isso, é uma luta longa, pelo seguinte: nós temos, por exemplo, um caso muito objetivo, aí, no governo. Você é professor da petróleo. Tem o problema dos derivados do petróleo. Que sentido tem vincular o preço do derivado do petróleo aos preços de geração? O cara faz isso na maior cara de pau, de vez em quando, na maior cara de pau, para atender os interesses dela, dos acionistas americanos. Que sentido tem isso? Mas isso atinge brutalmente a sociedade brasileira. Caminhoneiro, motorista de táxi, todo mundo usa gasolina, todo mundo usa diesel, todo mundo usa gás, cozinha, as mulheres que usam gás, cozinha, o homem também, cozinha. Então, como é que isso acontece? Um claro esbulho da sociedade brasileira, sem reação praticamente nenhuma. Onde é que a gente está falhando? Nós falhamos aqui, por exemplo. Nós não conseguimos fazer 50, 100 pessoas. Vocês são heróis e heroínas. Mas não veio. É claro que a gente tem que fazer um programa para nós vamos fazer esse programa. Vamos promover esse processo, fazer encontros pequenos, de 20, 30 pessoas, informais, depois vai aumentando, fazendo seminários. O fato é que tem, no dia que vocês saírem daqui e comentarem essas palestras por simpatia, nós estamos começando a mudar a situação. Porque isso é igual político. Por que político todo mundo se igual? É que todo mundo fala, do botequim até o teatro. As pessoas discutem propósito, ou falta de propósito, sei lá, todas as cidades. Então, é isso que tem que ser feito, uma interação. E tem a internet, nós vamos usar a internet. Mas a internet não faz interação. O cara lê um artigo na internet, gosta do artigo, acha sensacional. Às vezes ele compartilha. Às vezes. Então, agora, o fundamental é ele conversar. Mesmo que seja contra o seu esposo, para o seu esposo, conversar, interagir. Isso não torna o processo político uma coisa rica. Mas nós estamos nessa situação complicadíssima,
num exame geral da sociedade, e eu reconheço que é complicado mesmo. Eu estava conversando com a vida sindical. Rio de Janeiro. Eu queria saber dele se eles iam apoiar uma greve que é bem José Carlos, eu trabalho numa empresa que tinha 400 empregados. Aí tem uma rodada de execução da crise, foi para 200. Aí foi uma segunda rodada, foi para 100. Atualmente está com 40. Você acha que esses 40 vão fazer uma manifestação? Eu falei, mas não vão para a manifestação? Vamos, a vida da passagem. Então, essa é a realidade. Isso vai mudar sob pressão da outra realidade. O cara percebeu o seguinte: vamos cuidar com o setor público, vamos cuidar com as empresas públicas. Aí vai se mover de uma forma ou de outra, vai ter que mudar. Mas é esse processo que a gente tem que dar curso a ele. Tá bom? E eu espero que vocês, porque eu estou aqui. Estava conversando com alguém como isso. Eu visitei lá a casa do Mao Tse-tung na China. Esqueci até o estado. Quando começou uma grande comunista chinesa vitoriosa. Quantas pessoas? Eram 12. 12 pessoas. Dá diferença. Bom, então, a minha posição é essa. Eu gostaria que vocês me explicassem isso, de uma certa forma, se puder falar sobre isso. E a palavra-chave é: os estados têm crédito de 1 trilhão no governo. Podem acreditar nisso. Podem acreditar. Não é nada. O governador fica assustado porque ele acha que, pô, não acredito. Um dia falou comigo: bom, tudo bem, até apoio que você fala sobre isso, mas se ganhar, tudo bem. Se ganhar. Não está assim, não está dando nada. Então tá bom. Obrigado, senhor. Como é que pode um país que alega tanta dívida, que a previdência é mortal para o país, precisa de 1 trilhão de economia, isenta as petrolíferas estrangeiras com esse mesmo 1 trilhão? Ora, Shell, Total, Statoil e tantas outras, por que precisa de incentivo para uma coisa que está recebendo de doação? Que não foi fruto de pesquisa científica e tecnológica por eles. Não foi fruto também de trabalho de risco. Nenhum risco eles estão tendo. O pré-sal já está localizado para a Petrobras, com testes de longa duração. Então é certo que aproximadamente vai se tirar de lá. Então por que o governo federal aprovou isenção de impostos? Inclusive de impostos que seriam fontes para a Previdência, como a CSLL, que não é colocado na conta da reforma da Previdência. 1 trilhão de isenção para estrangeiros que não têm nenhum risco para montar seus negócios aqui. Por mais de 20 anos, o mercado petrolífero brasileiro de refino, de exploração, está aberto. Por mais de 20 anos. Qual petrolífera veio montar uma plataforma no país? Qual petrolífera veio extrair alguma coisa de terra? Qual empresa de refino estrangeira veio montar uma refinaria no Brasil? Nenhuma. Porque não querem construir, não querem projetar
executar obras e correr risco. O que eles querem é o quê? Encontrar o produto pronto, já sendo extraído, já sendo refinado e comprar de graça. Pô, meu irmão, de graça não, né? O brasileiro está vendendo, está ganhando dinheiro com isso. Eu digo de graça. E reafirmo que os leilões do petróleo são crimes de lesa pátria. Um barril de petróleo com 160 litros de petróleo pode custar de 10 a 50 centavos o barril em dólar, ou seja, dá cerca de R$2. Um barril de petróleo com 160 litros. E no mercado internacional esse mesmo petróleo Brent custa em torno de $60. E eu comemoro a doação a 50 centavos o barril. O próximo leilão, agora de 6 de novembro, liquida o excedente de cessão onerosa que a Petrobras tem direito. Os estados, ávidos por recursos para liquidar suas dívidas, aceitaram de mola do governo federal para aprovar a cessão onerosa e a leilão dia 6 de novembro. Dinheiro que serviria para a educação por mais de 60 anos, previdência e saúde. Hoje, nosso povo, né, no geral, preto, pobre, LGBTI, negros e outros, sem teto, sem terra, passam necessidade cada vez maior. UPAs sendo fechadas, escolas sendo fechadas. Tudo que nós construímos nesse longo desses anos, nos últimos 30 anos, indo por terra. Direito atrás de direito. CLT indo embora, direitos previdenciários indo embora. Tudo acabando no país. Nós estamos aceitando tudo, calados. Mas é culpa do povo? Não, a culpa é nossa. A culpa é nossa, classe média baixa, média média, média alta, que não investimos no povo para levar informação a esse povo. A culpa é nossa como sindicalistas. Nós temos que chegar com a informação aonde o povo está. Gostaria que a casa chegue, como eu falo sempre. Lógico, é ótimo. Mas a gravação que a Rosa faz, o trabalho que ela faz aqui conosco, de passar ao vivo, tratar as informações, salvar as imagens, editar e colocar depois no YouTube, ali na transmissão ao vivo, é excepcional na nossa casa. Porque vai estar acessível a qualquer trabalhador em qualquer lugar do país. Para só extrair mais, levar isso para o nosso povão. Temos que chegar ao povão. O povão não sabe o que está acontecendo. O povão não é contra a BNDES. O povão não é contra a IBGE, ou contra a Petrobras, ou contra a UFRJ, contra a UERJ, ou a UF. Não são contra. Nós não somos marajás da educação, ou não somos marajás na Previdência, ou do IBGE, ou empresas privadas. Nós somos operários. Nós somos operários. E como operários, nós temos que nos unir cada vez mais. O excelente trabalho que a Autoridade da Dívida Cidadã da Dívida faz é tirar o chapéu. Luiz, Hilda, Julieta, Missário, Paulo, um trabalho excepcional. É triste saber que o nosso país está sendo entregue e não está dando resistência o suficiente à altura para barrar. Falo que a Petrobras está quebrada, assim como os estados, assim como a União. É falácia. A Petrobras pegou o dinheiro necessário para alavancar o pré-sal, tirar o petróleo da área acabada pós-sal e pré-sal, o petróleo necessário para extrair e refinar no nosso país, gerando emprego no nosso país. Recurso esse que estava sendo pago, e muito regiamente bem pago, a todos os bancos, nacionais e internacionais, sem atrasar uma prestação. Nosso custo hoje de extração de pré-sal
de 8 dólares há 2 anos, já está na casa de 6 dólares e 50 o barril. O custo de extração. Significa, teoricamente, que se eu multiplicar pelo preço que eu tenho de mercado, eu estou dando 10 vezes mais, só na exploração. Quando eu refino, multiplico isso por 40. Então eu posso falar tranquilamente, sem medo de errar, que são trilhões de dólares que nós temos no nosso país. Dá para salvar tudo que tem de bom no país e construir um futuro tranquilo para aposentados, jovens, estudantes, recém-nascidos, e um futuro brilhante do país, do povo brasileiro. Nós não erramos tanto assim no Petrobras. Muito pelo contrário. Se alguém lembra um pouco de história, quando os militares abriram também a prospecção para ser feita nas nossas águas dos estrangeiros, acho que foi na época do Figueiredo. Nenhuma petrolífera encontrou uma gota de petróleo no alto mar. E hoje a Petrobras está sendo desmantelada. Eletrobras, Furnas, Casa da Moeda, tantas outras. 2 estatais, até assim como a terceira, que vou citar, temos sempre na Petrobras, Centro de Pesquisas CEPEL, da Eletrobras, e a Embrapa, que também é centro de pesquisa. Pesquisa aplicada na agricultura. O IBGE, com os dados que eles obtêm, eles planejam o futuro do Brasil. Com esses dados que os governantes devem se preocupar em fazer seus orçamentos, tanto da União, do Estado como do município. Então, quanto mais completa for a pesquisa de um censo, melhor o planejamento, porque tem dados mais confiáveis. Não é uma pesquisa simplesmente de um Ibope que pega um extrato de 2.000 pessoas e fala que é a opinião do Brasil inteiro, de 220 milhões. Não, é um trabalho sério que o IBGE faz. 500 trabalhadores do IBGE fazem. Professor no Japão é reverenciado pelo imperador. Aqui no Brasil é tratado como lixo. Lixo, inclusive esse, porque os próprios alunos não o reconhecem uma pessoa digna e tem que se curvar perante o saber do professor. Não tem essa dignidade. Professor esse que tem que tirar do seu salário todas as condições de se aperfeiçoar o tempo todo, para continuar aprendendo, para passar melhores dados, para formar pessoas críticas e cidadãs. Não esse bando de vaquinha de presépio que nós temos hoje no país. Alavancar a economia, injetando recursos, mesmo que seja de empréstimo, com a garantia que o petróleo tem. Isso não é cientificidade. Isso é alavancar realmente o progresso. Como construir ferrovias e alavancar progresso. Agora, pegar rodovias prontas e colocar pedágio em toda ela e entregar para a mão da iniciativa privada, também é um bom negócio. Não gastei um tostão na construção, no projeto, não tive risco. Aeroportos, a mesma coisa. E o investimento que se faz tem retorno para o país, para o povo brasileiro, inclusive da Petrobras. E continua pesquisando, continua trabalhando, mas agora está totalmente fatiado. A BR já não é nossa, só 30%. Ou seja, vai aumentar tudo. O gás de cozinha passou a R$100. O botijão de 13 quilos. Podemos entregar ele a 25. Isso a Petrobras tem condições de fazer. A Petrobras, no sistema do poço ao posto, ela tinha a condição total, mesmo ainda sendo agora a BR nossa, de fazer preços mais baixos. Nós podemos entregar o diesel a R$2,70 ao caminhoneiro.
Nós podemos entregar gasolina mais barata. Agora, os estados também têm que colaborar. A União também tem que colaborar com alguma coisa. Alguma coisa tem que se cortar na carne um pouquinho dos impostos, mesmo que seja pequeno, 10% do valor que você é cobrado, para gerar economia. Porque se o cidadão fica com mais recursos no bolso, ele pode gastar mais. E se pode gastar mais, pode comprar mais, faz a economia girar. Então, se todo mundo botar na própria carne, todo mundo sai ganhando. Mas não. O Congresso Nacional, o STF e os executivos não querem cortar na própria carne. Querem cortar na carne do povo. Os aposentados, os pensionistas. Agora, o auxílio paletó não morreu. Os 30 assessores, 40 assessores a 10, a 50 mil reais de salário, não morreu. Os escândalos de rachadinhas continuam nas Assembleias Legislativas, nas câmaras de vereadores e no Congresso Nacional. Isso não acabou. Agora, a reforma da Previdência que o Senado Federal aprovou anteontem, se me falha a memória, bota na carne de quem? Do pobre, do pensionista, do futuro aposentado. Eu não vou me aposentar por essa lei. Tudo é possível mudar? O sonho é possível fazer mudanças? É. Mas nós temos que ir para a rua. Nós temos que convencer as pessoas a lutarem. Porque retomar todo o petróleo é possível. Rescindir todos os contratos de leilão é possível. Refazer a CLT ao nosso gosto do trabalhador, com redução de carga horária, com uma previdência mais justa, é possível. Depende do povo ir para a rua. Mas para o povo ir para a rua, você tem elementos, fundamentos para discutir com o vizinho, discutir com o familiar. Precisa que nós ajudemos com informação. Não vai ser somente falando por nós mesmos é que vamos resolver essa questão da desinformação. Nós temos uma greve marcada, nós petroleiros, para agora, sábado, a 0 hora. É uma oportunidade ímpar de tanto petroleiros como outras classes profissionais do serviço público federal, estadual e municipal, como de outras empresas públicas, acordarem. Esse Estado que está aí não se importa com o povo. Nós temos que romper com o legalismo e ir para a rua lutar. Pode fazer. Como cidadão, sabe? Mas eu, como muitos filhos de estado aqui, espero estar em outras oportunidades também, e a gente tem que lutar de alguma forma, né? Cada um no seu modo, no grito nas ruas, no interagindo na internet, fazer alguma coisa no sentido positivo, que é uma coisa muito bastante, não é só isso. Prazer. Vocês falaram, vocês querem dar um bravo aí para todos vocês estão convidados a Prazer. Tá, ok. Muito obrigado. Então, eu estava falando, então, sábado agora é greve petroleira. E eu convido cada petroleiro de Alpó, que é o Chuí, da Bacia de Campos, da Bacia de Santos, da Bacia, aqui do Rio de Janeiro, a lutar. Das refinarias, então, as 7 refinarias que estão sendo doadas. É, isso mesmo, 7 refinarias estão sendo doadas. Unidades de Fafém e fábrica de fertilizante, que reduziu o preço da alimentação do nosso país, são fechadas. Cada petroleiro tem a obrigação de ir para a rua e realizar essa greve. Essa greve não é apenas de sindicatos. Essa greve tem que ser de petroleiros da base. E se não estivermos satisfeitos com os sindicatos que nós temos, ou com as gestões que nós temos na direção sindical, que façamos a greve, dependente da vontade das mesmas. Greve também é risco.
Nada é seguro. Você atravessar uma rua não é seguro. Então convoco os petroleiros. Vamos lutar, gente, por um país melhor. Pela soberania nacional. Não só pelo ACT, pelo acordo coletivo de trabalho. Pela nossa perda de direitos, para manter os direitos que nós temos. E sim, pelo Brasil, pelos brasileiros, por nossas famílias e futuras gerações. Então, independente de qualquer ordem unida, equivocada que liderança tem, pare e pense, reflitam o que nós temos a perder ou ganhar com uma greve exitosa. Ok? Muito obrigado. Pedro Luiz Labuta. E vou passar a pergunta.